Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos no programa Desafios e Soluções. Agradecemos nosso Mestre Jesus a oportunidade deste encontro, neste programa da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Agradecemos aos benfeitores dessas instituições, os nossos mentores, para que possamos nos enriquecer, melhorar, que é o objetivo de estarmos encarnados, crescer incessantemente. Hoje eu vou falar do tema câncer moral, tirado do livro Receitas de Paz, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Bom, a benfeitora começa dizendo que o mau humor sistemático, vício de comportamento emocional, gera a irritabilidade que desencadeia inúmeros males no indivíduo, em particular, e no grupo social, onde o mesmo se movimenta em geral. Começando pelo mau humor, esse vício sistemático, algumas pessoas se autorrotulam, se autodefinem, se autoenjaulam ou se autocerceiam dentro de determinados conceitos. Então a pessoa diz: eu sou mal-humorado mesmo. É como se fosse inerente à individualidade, né? Como se fosse uma coisa visceral. Aí está faltando a noção da reencarnação, que vem eliminar estas falsas conceituações do ser humano, estas fantasias, estas definições originadas de um conhecimento parcial, que não abarca o todo, que é a nossa imortalidade e reencarnação. Nós poderemos estar mal-humorados por perder alguma coisa, por se decepcionar, por acordar mal, etc. Assim como um pisão no dedo dói e passa, o mau humor se manifesta e passa, dependendo do autor, o que faz com esta emoção, não é? E aí a gente vai perceber qual é o grau de autodomínio, autoeducação o indivíduo tem para lidar com a situação. Então, quando o indivíduo se vê mal-humorado, às vezes, quando ele não tem autocontrole, ele sai batendo em todo mundo, esmurrando, xingando, maltratando, sendo deseducado, etc. Parece que ele é tomado, possuído pela emoção. Aliás, o Jung fala isso, né, de a possessão por um complexo. Então, o indivíduo se observa e fala: eu sou assim, né? Ele já admite que ele está submisso a este comportamento. Nós temos que domar a fera que mora em nós, a fera que mora dentro de nós. Nós, com o conhecimento da imortalidade da alma, sabemos que a nossa criação advém de uma condição de simples e ignorantes e que, no processo evolutivo, passamos por todas as cadeias filogenéticas, me parece que é isso, por todas as condições que o espírito atravessa, ou usando aquele conhecimento que é dado a Leon Denis, né? Diz que é dele a frase, ou a colocação de que nós começamos a evolução no mineral, no vegetal, no animal e no hominal. Tem toda essa travessia
desenvolvendo as qualidades através da experiência, da vivência interpessoal e social e individual, né? Que, obviamente, quando tem pouca evolução, o indivíduo não dá conta das questões da vida. Então, aí a gente vê que a psicologia comportamental tem razão ao falar que o indivíduo ele se desenvolve através dos estímulos do meio. Esta é uma parte da questão, não é toda. Então, nós desenvolvemos as nossas qualidades nessa relação, né, nesta permuta constante. E é interessante, o indivíduo se permite o mau humor como extravasamento de um descontentamento, de um mal-estar. Ao mesmo tempo que pode trazer um certo alívio, os danos posteriores são mais caros do que o alívio que ele teve, né? Quais são os danos? Somatização, briga com os outros, alteração do funcionamento do corpo, que o indivíduo fica com dor de cabeça, fica com insônia, fica com raiva, etc. E curtir este mal-estar é muito mal. Deixa a pessoa desacreditada das coisas. Parece que nada tem solução, tudo é sempre uma repetição. Olha o estado de pequenez, de limitação psíquica que nós conseguimos descer, recuar, como diz a psicanálise, regredir, né? Olha como o indivíduo regride. E em André Luiz tem um benfeitor que fala que quando o homem está alterado, ele chega perto da animalidade em termos de manifestação dos instintos, de agressão, etc. Então, existe um lado nosso, o homem primitivo, esse animal que precisa ser domesticado, né? E não simplesmente deixar o mau humor tomar conta e se autodefinir como sendo um mal-humorado, mas sim estando na condição de desequilíbrio. O mau humor sistemático, constante, vício de comportamento emocional, é emoção, não é cognição, gera irritabilidade que desencadeia inúmeros males. A irritação, o indivíduo fica enfesado, descontrolado, agressivo, desencadeia males no indivíduo, em particular nele mesmo. Aí entramos em outra consideração. Enquanto não acordarmos para a gestão da nossa evolução, de tomar conta de nós mesmos, de nos autoeducar, autoaprimorar, nós deixamos que determinadas manifestações emocionais e cognitivas sejam expressas, né? Falar o que não deve, xingar desnecessariamente, etc. Por quê? Porque isso tem repercussão. Esse mundo linear, reduzido do paradigma anterior newtoniano, cartesiano, que via o mundo como uma máquina, está ultrapassado, né? Então, o comportamento humano que traz acertos e erros, quando acontece o erro, quando vem a dor, nós damos justificativas materiais que não alcançam a alma, o espírito. Ora, quando eu estou irritado, essa intensidade emocional, descontrole emocional, vibra o meu corpo, altera, ataca a parte orgânica do meu corpo, gerando desequilíbrio, né? Então, quando o indivíduo
tomar conta melhor de si mesmo, ele vai falar, opa, não vou entrar nessa briga desnecessariamente, porque uma boa parte das brigas são estéreis, não agregam nada. Só capricho pessoal. Então o indivíduo vai falar, opa, eu tenho que ser inteligente. Eu não vou gerar um atrito desnecessário, que isto vai machucar o outro, a mim e ao meio. Responsabilidade moral que o indivíduo desenvolve. Quantas somatizações, quantas brigas mentais, quantas discussões com situações. A pessoa se pega discutindo com o carro que não está pegando, uma coisa que caiu no chão. Nós perdemos muito tempo com coisas desnecessárias. E a aplicação dessa energia que é alocada nesse desconcerto da personalidade pode ser localizado em outra situação de crescimento, de melhoria pessoal, de busca de entendimento, de cursos, de conversas sadias, etc. Muito bem, gera irritabilidade no indivíduo em particular e no grupo social. Nós somos responsáveis. Imagina o pai irritado que acordou atrasado e o filho começa a chorar, uma criança começa a chorar, pedindo colo, a mãe está fazendo outra coisa, e ele grita com a criança, às vezes bate. São desafios difíceis. A pessoa, ela se altera e às vezes perde a cabeça e faz o que não deve. Às vezes xinga o filho e fica uma marca nele. O gerente, o chefe, chega na empresa alterado porque teve problema no trânsito ou porque aconteceu alguma coisa e explode com os funcionários do setor dele. Então, ele machuca pessoas por conta da raiva dele. O que diz aqui Joana de Ângeles? E no grupo social onde o mesmo se movimenta. Né? Ele exterioriza este mal-estar, este mau humor em cima das pessoas, que pode machucá-las, gerar depressão, gerar medo de ser mandado embora, uma série de situações. Não estou julgando aqui se o indivíduo é melindroso ou não. Estou falando do efeito do comportamento destrutivo dele, que na sociedade patológica ou materialista, isso é tido como normal. Faz parte, as empresas funcionam assim, ou as relações são assim. Faz parte do mundo inferior. Quando ele se der conta de que os danos que ele causou prejudicou muitas pessoas e teve sequelas ou extensão muito grande, ele vai se modificar, ele vai pensar muitas vezes antes de falar alguma coisa. O que repercute nele, é claro que com toda a sabedoria da bondade divina, que tem os atenuantes, os agravantes, etc. Enquanto esse conhecimento da lei de causa e efeito, a lei do progresso, não estiver assimilado pelos homens, eles fazem o que dá na cabeça ou aquilo que já está automatizado no comportamento, aquilo que faz parte de uma sociedade nesta condição evolutiva, né? Então, por exemplo, o indivíduo desencarna, chega na vida espiritual e faz uma revisão de tudo que fez, aí ele se dá conta do que era excesso, do que não era, né? O que podia fazer, o que não fez, e por aí afora. Eu sempre conto o caso do Hilário Silva, no livro Bate-Papo com o Além. Ele era um médico, depois se tornou escritor, fez parte de teatro, etc. E escreveu o livro. Quando desencarnou, chegou na vida espiritual, ele fez um curso de autorresponsabilidade e ele via numa tela
tudo aquilo que os livros que ele escreveu fazia na cabeça dos leitores. Imagina só. Então, hoje pessoas usam as redes sociais para semear destruição, maldade, medo, ameaça, etc. Elas pensam que isso fica esquecido. Não, nós estamos ligados aos nossos feitos. Nós estamos vinculados até que resolvamos as questões que nós geramos. Por quê? É maldade da divindade? Não, não é maldade, é bondade. Como que o indivíduo vai crescer se ele não aprende? Ele faz uma coisa errada e não sabia que era errado. Então tem uma consequência para alertá-lo, despertá-lo para aquela coisa que estava errada. Então ele se corrige. Por exemplo, ele gosta da bebida. E ele bebe porque traz satisfação, uma série de coisas que o agrada. Aí ele se excede na bebida e atormenta o fígado dele, saindo uma cirrose, alguma coisa grave. Então, veja bem, no primeiro momento, ele bebia para satisfação pessoal, talvez não conhecesse as consequências, porque hoje nós estamos bem informados. Então, ele tem as sequelas numa parte do corpo e sente as dores daí decorrentes. Então, ele está aprendendo. Se fosse deixar por conta da consciência dele, provavelmente ia demorar muito para ele despertar. Por quê? Porque o álcool trazia prazer para ele, como que ele ia parar? Né? Assim, estou falando de forma bem simplória, é claro que a coisa é mais complexa, só para ilustrar. Vocês vejam, eu estou tão aqui detido no texto que eu estou bebendo num copo a água e eu peguei a garrafa. Tudo bem. Desconcertando, por conta desse mau humor, desconcertando a razão, desconcertando. Imagina a máquina sendo desconcertada, né? Ou sendo aberta e perdendo a ligação, a aglutinação das várias peças. Desconcertando a razão, assula as tendências negativas que devem ser combatidas, fomentando a maledicência e a indisposição de ânimo. Então, tem um encadeamento aqui que nós vemos que estão tudo interligados, né? Desconcerta a razão, a capacidade de julgar, né? De discernir, de pensar, é certo, não é certo, quero, não quero, etc. A razão não funciona direito, porque se alterou por causa do mau humor. Qual é a consequência? Assula as tendências negativas. Se eu fico atormentado, eu não vou ter a disposição mental de palavras elevadas, de comportamentos de relaxamento, de compreensão. Eu vou estar alterado, pessimista, negativo, vendo o pior que está acontecendo. É uma sintonia. Eu mudei a faixa mental da minha mente, eu fiquei irritado, desceu as minhas vibrações, né? Eu fico pessimista e negativo, eu espero que o pior vai acontecer, eu só penso em coisa negativa, coisas destrutivas, e aí eu vou descendo, Aí eu fico atormentado, perco a diretriz das coisas. Então, assula as tendências negativas que devem ser combatidas, fomentando a maledicência e a indisposição. Aqueles comportamentos que têm que ser combatidos porque são nocivos para o funcionamento sadio e equilibrado da personalidade, extravasam, aumentam, tomam conta do comportamento. Obviamente que o indivíduo aqui vai ficar nessa condição de maledicência, maldizer a vida e a indisposição de ânimo, porque
ele destrambelhou, desorganizou o equilíbrio das suas energias. Todos aqueles que o alimentam, aí já está falando do mau humor sistemático, que ela também está categorizando aqui como um câncer moral. Todos aqueles que o alimentam transferem-se de uma para outro estado de desajuste orgânico e psicológico, dando margem à instalação de doenças psicossomáticas de tratamento complexo, como de resultados demorados ou nenhuns. Ora, veja, o indivíduo está atormentado, alterado, enfesado, irritado, né? Às vezes tem um motivo específico que faz a mente dele ficar fixa naquela situação, aí ele somatiza, ele transfere para o corpo aquele tormento que ele está vivenciando. Então, traz alterações no corpo, no funcionamento, e como diz aqui, que o tratamento é complexo, como de resultados demorados ou nenhum resultado realizado, né? Então, olha só, todos aqueles que o alimentam transferem-se de um para outro estado de desajustamento orgânico e psicológico. Aí nós vemos a força das nossas energias. Quando nós pensamos, é interessante ver no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que ele vai falar de partículas do pensamento, e do pensamento também como matéria mental. Então, o pensamento não é algo abstrato, ou uma coisa que acontece nas nossas células. Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem. Não. Que acontece nas nossas células, né? Mas é uma emanação do espírito. Emanação do espírito. Então, é uma carga que é irradiada, exteriorizada, que antes de chegar no nosso receptor, se temos alguma encrenca com alguém, ele percorre o nosso corpo. E depois é exteriorizado, vai até o receptor, aquele que a gente deseja o mal, e volta carregado das energias dele. Portanto, esse conhecimento é muito importante porque estamos interagindo constantemente, estamos ligados. Você veja, a telepatia mostrou a troca de pensamentos que é dado entre os indivíduos, as experiências que fizeram entre emissor estando num estado, o receptor em outro estado. Isso aconteceu, por exemplo, na União Soviética. Tem aquele livro Experiências Psíquicas além da matéria, alguma coisa assim. Foram experiências que foram feitas de telepatia, em que não tem espaço, não tem distância, né? Você pensa agora no seu parente que está em outro estado, você se conecta com ele. Muito bem. Todas as criaturas têm o dever de trabalhar pelo próprio progresso intelecto-moral, esforçando-se para vencer as más inclinações. É um dever que nós temos. Por quê? Nós já alcançamos a razão. André Luiz diz que quando nós alcançamos a responsabilidade e desperta em nós o pensamento contínuo, nós já saímos do período animal e entramos no período hominal. O pensamento não é mais cortado, não é mais oscilante como no animal. É contínuo. E o indivíduo passa a ser responsável porque quando ele adquire o pensamento contínuo e a responsabilidade, olha a responsabilidade.
A lei de causa e efeito vige na vida dele. Agora, a lei é justa, é magnânima, o objetivo melhor do indivíduo, né? Agora, algumas pessoas, eles querem brigar com a lei de causa e efeito, achando que é muito exigente, que é muito severa, mas é uma projeção do indivíduo, ele que está vendo a exigência, a severidade, né, diante daquilo que ele faz e muitas vezes não assume ou coisa do tipo. A lei está lá para ajudá-lo, não é para maltratá-lo. Os maus tratos vêm do comportamento dele. Esta conscientização é preciso despertar, né? Não adianta querer pensar na transcendência com os 5 sentidos, chumbado, materializado nas condições da matéria, que obscurece a capacidade do indivíduo de entender as coisas. Ele enxerga as coisas lineares, ele não consegue ver o todo, a integração, a visão sistêmica das coisas. É tudo reduzido. Como que vai conseguir? Eu lembro do Humberto Roden, aquele filósofo brasileiro, que ele falava: como pode o finito compreender o infinito? Não dá, não dá. A compreensão do finito sobre o infinito é uma compreensão finita, é uma compreensão limitada, estreita, não abarca tudo, né? E aí a gente quer explicar coisas pelos 5 sentidos. Como que você consegue explicar uma pessoa que nasceu com uma doença mental? Olha lá no DSM, na descrição das doenças mentais, quantas patologias, quantos transtornos não tem explicação. Por quê? Transcende o corpo, está além de tudo isso. E aí você vê, por exemplo, no livro de André Luiz, para ilustrar, né? André Luiz, no departamento de reencarnação, conversando com o benfeitor Silas. Não é com Silas, é outro. Escapou o nome, não sei, agora não lembro. Então ele está conversando com o benfeitor e de repente chega uma mulher e fala: olha, neste mapa da minha próxima reencarnação, eu gostaria de ter problema na tireoide, me parece que é isso, para que esta condição não me facilite em determinadas situações para eu não reincidir no erro do passado. Dá para pensar nisso? Como um outro que aparece pedindo para ter problema em uma das pernas. Então, antes de nascer, diferente do que fala o Sartre, de que, como que é? Ele fala que a essência se constrói com a vida, não é? Como que é? Tem a colocação exata, deixa eu ver se eu lembro aqui. A essência precede a vida. Não, a vida precede a essência, a vida precede a essência. Ou seja, a essência vai se formar através da vida, da experiência. Para nós, antes do indivíduo nascer, ele já existe. Ele já existe, ele traz uma história, traz uma bagagem de vivências diversas, né? Então, nós vamos encontrar patologias, transtornos, deficiências, criatividade, sabedoria, ignorância, por conta de experiências anteriormente realizadas. O indivíduo não é vítima do corpo da sociedade, porque a lei é justa. É claro que tem as condições do meio ambiente, que tem as restrições do mundo de expiação e prova, né? Mas ele não é uma vítima que só com ele acontecem as coisas. Então, veja bem, em vez do indivíduo transformar uma indagação numa busca, ele transforma uma indagação numa reclamação. Ah, só comigo acontece isso, só a minha vida é assim, só eu não sei o que lá. Transforma essa queixa
numa busca de informação, numa busca de autoconhecimento. Por que não faz isso? Será que precisa aparecer a doença, a dor, para começar a pensar? Não é o espiritismo que propõe a dor para o indivíduo, é o indivíduo que gera dor na vida dele. Então, veja bem, o indivíduo sai da vida espiritual com uma proposta longamente preparada para superar uma condição da personalidade que tem trazido problemas há séculos. Ele reencarna e volta a reincidir naquele problema, naquela situação que ele tem gerado na vida dele. Me veio aqui uma ilustração muito boa do livro Ação e Reação, que é o caso Sabino. Quando André Luiz encontra esse Sabino junto com a mãe dele, eles estão encarnados, André Luiz como espírito, junto com o benfeitor, o Sabino é um deficiente, cego, surdo e paralítico. Parece, ele está todo deformado, ele depende totalmente da mãe. E aí alguém fala, coitado, olha que situação, como uma pessoa dessa pode responder pela sua vida se ele é totalmente dependente? O problema é que ele gerou essa dependência por causa dos desatinos dele. Por quê? Há 1000 anos onde ele reencarnava, ele era motivo de desordem social. Há 1000 anos ele vem adiando o crescimento pessoal e prejudicando a sociedade. Ele foi gerando esses tormentos que ele enfrenta agora, então ele precisou do sofrimento para acordar. Anteriormente, ele foi orientado pelos benfeitores, recebeu a ajuda da família, etc., para ajudá-lo a superar, e ele persistindo no desejo do poder, do dinheiro, do prazer, etc. Veio o sofrimento. Deus é culpado? Ele optou há 1000 anos em fazer esse percurso. E ele vivia no apogeu, ele é duque de não sei das quantas. Porque quando André Luiz vai falar com ele, o benfeitor fala para André Luiz, chame-o de duque, e aí tem os pontinhos, as reticências, para não revelar quem é esse duque. Porque se o André Luiz fosse tratá-lo como uma pessoa normal, ele não aceita, porque a autoimagem dele ainda é de duque, mesmo estando naquele corpo em frangalhos. Então está aí, a clareza, a terceira revelação vem trazer essas informações, e tem gente que prefere ficar com o pé fincado no modelo antigo da vida. Deixa eu ver aqui se tem alguma informação no WhatsApp, vamos lá. Doutor, pessoas que hoje sofrem com transtorno bipolar, pode ter sido no passado alguém que não lidavam bem essa questão do mau humor? Sandra, olha, Sandra, é difícil da gente classificar um comportamento X gerando uma realidade Y para nós, né? A gente não tem acesso ao que aconteceu. Agora você veja, a pessoa cria estados comportamentais de desequilíbrio, por exemplo, nesse caso que você está falando do bipolar, né? O que acontece no psiquismo dele dessas alterações de humor? Você pega uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa empresa ou que lida com pessoas, que se permite ser destemperada, se permite ser exagerada nas suas manifestações, que podem trazer desajuste psíquico-comportamental do indivíduo, gerando uma série. Porque qual é a causa de um problema? Não tem causa única, né? Como eu citei, a situação X gerando a Y. Porque o indivíduo vai se desajustando. Então, por exemplo, o indivíduo trabalha numa empresa, ele é bem cotado como um bom profissional, consegue fazer as coisas com ordem, às vezes até extrapola com
comportamentos obsessivos. Ele chega em casa, no trabalho ele se dá bem, ele consegue manifestar as suas capacidades aprendidas, etc. Ele chega em casa e é um déspota, né? Então, ele não suporta o jeito que a esposa fala, ou a esposa não suporta o jeito que ele fala, e quando o cônjuge está perto, fica todo alterado ou alterada, se permite dar vazão a xingamentos, agressão, porque não sabe lidar com a situação. Ele está se desequilibrando cada vez mais. Ele reencarnou para se acertar com a esposa ou com o marido, para reparar erros, e como tem rusga do passado que se manifesta no presente, né? Eles não se permitem mais tolerância, como no ambiente de trabalho que está cheio de regras, exige. Lá ele não vai ficar gritando à torto e à direita ou maltratando, chega uma hora que tem os limites, né? Então tem condições cerceadoras. Em casa ele se permite extrapolar, e às vezes essa extrapolação é corroborada com bebida, com droga, etc. Então, a pessoa vai criando ou construindo seu desequilíbrio. E tem múltiplas causas, múltiplas. Às vezes, nós trazemos de uma vida anterior coisas não resolvidas, por exemplo, na área afetiva. E aí, na área cognitiva, ele é bom, como eu citei no caso do trabalho, por exemplo, ou nas artes, seja lá onde for. E ele desenvolve bem esse papel, o outro não. Então, tem que saber ajustar as coisas, né? Se ele se permite dar vazão e não tiver autoeducação, autocontrole, ele faz o que dá na telha, como se fala. E não é assim. Quem tem que dar direção somos nós. Nós escolhemos. Nós temos tendências que têm que ser domesticadas. Não é reprimidas, é domesticada. Se eu fico com raiva de alguém e quero agredi-la, opa, autoeducação. Eu fiquei com raiva, mas não vou agredi-la. É uma autoeducação. Eu estou aprendendo a cuidar de mim, a me controlar. O azedume resulta também da inveja mal disfarçada quanto do ciúme incontido. A inveja, o azedume, esse estado também azedo, alterado, desequilibrado, resulta também da inveja disfarçada. O indivíduo fica incomodado com o outro por causa da inveja, não mal disfarçada. Então, veja só, nós precisamos aprender a equacionar essas coisas dentro de nós. Será que nós temos essa autopercepção? Caramba, eu estou azedo hoje, eu estou com esse azedume, eu estou mal, por causa do ciúme de tal pessoa que recebeu promoção e eu não. Ou porque a minha namorada, meu namorado, brincou com tal pessoa, eu fiquei com ciúme. Esse ciúme é uma encrenca dentro da cabeça do indivíduo que ele fica imaginando coisas. E a insegurança faz ele avultar o que ele está sentindo. E gera esse desconcerto, né? Então, cadê, como se dizer, cadê o compromisso conosco mesmo? Opa, esse azedume está me estragando, está me dando acidez no estômago, refluxo, insônia, seja lá o que for. Atiça as labaredas destruidoras da desavença, enquanto se compraz na observância da ruína e do desconforto do próximo. Então, alimenta a desavença, a briga com o outro, enquanto se compraz na observância da ruína e do desconforto do outro. Então, que comprazimento, que satisfação é essa
de se regozijar com a queda do outro, né? Às vezes o indivíduo até torce e esfrega as mãos quando sabe que um amigo levou uma advertência, foi demitido, perdeu alguma coisa, não conseguiu o que queria. A troco de que nós temos esse sentimento, né? Como que a realização ou irrealização do outro mexe conosco? Isso mostra o quanto nós ainda estamos longe de estar centrados, direcionados no crescimento pessoal. Ainda o exterior toca muito a nós. Muito. Muitas pessoas não sabem o quanto são guiadas pelas influências sociais, que se compõem da família, dos amigos, do trabalho, da comunidade, da raça, da etnia, etc. Muitas formas de cânceres têm sua gênese no comportamento moral insano. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala que a moral é a regra da boa conduta. Então, está falando aqui, muitas formas de cânceres têm a sua gênese no comportamento moral insano. Então, na má conduta do indivíduo, na má conduta do indivíduo. Aí está a gênese. Má conduta, brigar com os outros, provocar, maldizer, escrever coisas ruins dos outros, etc. Nas atitudes mentais agressivas, nas postulações emocionais enfermiças. As atitudes mentais agressivas machuca pacas, machuca, dói, desestrutura. Aquelas cargas, sabe? De agressão, você não presta, você é isso, você é aquilo. Pensar é fazer alguma coisa, é exteriorizar esse conjunto, né, de pensamento, de imagem, de emoções. Então, agressão, o indivíduo está exteriorizando, apunhalando o seu receptor. E isso traz somatizações, desequilíbrio do corpo, etc. O mau humor é fator cancerígeno, que ora ataca uma larga faixa da sociedade. Estúrdia. É interessante essa colocação, né? É cancerígeno, é fator cancerígeno. Porque parece uma coisa articulada dentro do indivíduo, do mal, né? Esse mau humor parece um estado constante de desequilíbrio, de mal-estar. Então, olha o disparate. Acontece uma coisa legal, uma visita, um passeio, um presente, e o indivíduo consegue ainda estar com mau humor. Agora, é interessante, porque a vida é uma escola fantástica, é interessante porque quando o indivíduo foi socializado, ele aprendeu as regras da sociedade. Então, olha, nas regras da sociedade, você tem que cumprimentar os outros, ser simpático, ser assertivo, discutir ideias. Nós recebemos uma cartilha de como funcionar, né, no comportamento. É uma cartilha limitada, mas que serve para a idade evolutiva que nós temos. Então, ele aprendeu que tem que ser simpático, que ele tem que ser agradecido, etc. Né? Esta regra está ajudando no desenvolvimento espiritual da criatura, porque está ensinando regras de condutas para um bom funcionamento da sociedade. Quando ele incorpora essas regras temporárias, né, ele sabe como se comportar na vida. Quando ele reencarnou, ele trouxe esse mau humor, não é só da vida presente, pode ser da vida presente, como da vida passada. Quando ele traz essa coisa do passado, ou mesmo que seja da vida presente,
Estas regras sociais da cartilha que eu falei vai mexer com ele. Ele recebeu o presente e ele é mal-humorado. Então ele recebe com mau humor e aí vem a regra da sociedade, seja agradecido. Então ele com um sorriso amarelo, ele agradece. Ah, obrigado. Dá aquela risada de simpatia falsa no primeiro momento e logo volta para o terreno conhecido do mau humor. Então veja bem, a força da socialização da sociedade está ajudando a ele se comportar melhor mesmo que ele não queira. E alguém poderia dizer, mas ele está sendo falso. Não, ele está se autoeducando. Tem um preço viver na civilização, né? A psicologia fala isso. Você tem que aprender a se comportar de forma adequada. Não é um cerceamento da liberdade do indivíduo. Não levem por esse lado. Mas quando você segura o elevador, a porta do elevador para alguém entrar, é um aprendizado social de generosidade. Essa generosidade ela pode aumentar por conta de outras situações que ele enfrente. Vocês percebem? Então, esse aprendizado social ajuda o indivíduo a melhorar. Quando o indivíduo reencarna numa condição mais elevada de desenvolvimento, ele não precisa dessa cartilha porque ele já tem assimilado de outras vidas, né? Ele vai ajudar a melhorar a cartilha com os comportamentos mais avançados que ele traz. Os espíritos superiores vão avançando a humanidade com esses modelos mais aperfeiçoados. Então, por exemplo, um indivíduo reencarna, ele já não traz nenhuma tendência, nenhuma queda por nenhum vício que seja destrutivo à vida. Ele não traz nenhum tipo de agressão às pessoas, porque isso já está solucionado dentro dele. Você acompanhou Desafios e Soluções.